Boa tarde, tudo bem? Vamos continuar o nosso passeio pelas técnicas de integração, tá? Que a gente estava trabalhando na aula passada. A gente falou sobre substituição e começamos a falar um pouquinho de integração por parte, tá? Hoje a gente vai continuar falando de integração por parte. E eu trouxe alguns exercícios. Os primeiros exercícios a gente pode tentar resolver por qualquer uma das duas técnicas que a gente já conhece, tá? Se der tempo no final da aula eu falo um pouquinho sobre integrações trigonométricas, tá? Mas quero ainda voltar ao tema da aula anterior, tá? Começando por essa integral definida, tá? A gente discutiu um pouquinho como a gente trabalha, por exemplo, a técnica de substituição quando nós estamos com integrais definidas, né? A gente pode simplesmente ignorar os limites de integração, encontrar a primitiva da função e depois calcular a variação da primitiva no intervalo, ou nós podemos logo fazer a substituição, né? A partir da mudança de variável, a gente substitui os limites de integração antigos por novos limites, né, que vão satisfazer a função que a gente vai substituir. E aí a gente não precisa voltar para a variável inicial, né? A gente fez alguns exercícios desses. Eu não cheguei a falar sobre como que a gente trabalha com a técnica de integração por partes em integrais definidas, tá? Só falamos de integrais indefinidas, vou falar disso hoje, tá bom? Vamos começar por esse problema. O que vocês fariam? Problema desse lá na tua prova, como é que tu resolve ele? Olhando assim de primeira, você acha que ele deve sair por substituição ou por integração por partes? Substituição, o que você usa para substituir então? Quem que você chama da variável u aí? Quem que você substitui? E elevado a x mais x. Vamos ver. Então, quando eu calcular a diferencial, o ideal é que ela apareça na minha função. Quem que é a diferencial dessa função 1? Derivada de e elevado a x é a própria e elevado a x. E derivada de x é 1 dx. Né? Não esquece do dx. E isso aqui é exatamente o que está no numerador desse integrando. Tá? Então, conclusão. A integral definida. Deixa eu só abrir um espaço que eu vou precisar. A integral definida, que eu ainda não vou colocar os limites de integração, e elevado a x mais 1 dx, eu vou substituir por du. E onde estava e elevado a x mais x, que era no denominador, eu vou substituir por u. Só falta encontrar agora os novos limites de integração. Não posso dizer que é de 0 a 1, porque eu fiz uma mudança, né? Então vem aqui. Agora eu tenho que analisar. Quando o x era 0, o u será quanto? Vai ser e elevado a 0 mais 0, e elevado a 0 dá 1. Opa! Então aqui, quando x é 0, limite inferior, o u é 1. Tá? E quando x era 1, o u vai ser e elevado a 1 mais 1. E e elevado a 1 mais 1 é nada mais nada menos que e mais 1 mesmo, né? Então, o limite superior será e mais 1. Então, essa é a integral que eu quero calcular. Tudo bem? Quem é uma primitiva de 1 sobre u? Bem, primitiva de 1 sobre u? Log natural, né? Log natural de u. Seria módulo de u, mas não preciso de módulo porque eu estou no intervalo positivo, então não preciso do módulo.
Então, log natural de u variando de 1 a e mais 1. Então, isso aqui vai ficar log natural de e mais 1 menos o log natural de 1. Log natural de 1, por sua vez, é 0. Então, a resposta é log natural de e mais 1. Pronto. Tudo beleza? Então, essa integralzinha aqui sai por substituição, tá bom? Sempre que nós estivermos trabalhando com integrais definidas, nós não podemos esquecer disso daqui, galera. Não pode esquecer disso, tá? De mudar os limites de integração. Alguma dúvida? Tudo bem? Tá. Vamos olhar essa segunda aqui, ó. Essa segunda é um probleminha um pouquinho diferente, tá? Diz assim, ó. Se f for contínua, e nós soubermos que a integral de 0 a 4 da função f de x dx é igual a 10, calcule o valor da integral de 0 a 2 da função f de 2x dx. O que vocês fariam nesse probleminha, hein, galera? Qual o valor da integral de 0 a 2 da f de 2x? Sabendo que a integral de 0 a 4 da função f, que é contínua, é igual a 10. O que vocês fariam nesse probleminha? Vamos pensar um pouquinho, tá? O que a gente pode fazer aí? Eu quero f de 2x. Não quero integral de f de 2x, não integral de f de x. Essa eu tirei lá do Stuart. Sinal que vocês ainda não resolveram todas as questões da seção de substituição lá do Stuart. Seção 5.3, se eu não me engano. O que a gente pode fazer para calcular o valor dessa integral aí? Integral de f de 2x, sabendo que a integral de 0 a 4 de f de x é 10. Professor, não posso tirar esse 2 daqui? Não, né? O argumento aí da função não pode. Não pode assassinar a matemática, né? Mas eu posso tentar usar alguma técnica que a gente está usando, né? Acabei de usar substituição, vou tentar usar substituição. Eu vou chamar aqui de u, na nova variável, esse 2x. Tudo bem? Daí, quando eu for calcular a diferencial, eu vou achar o seguinte. Quem é a derivada de 2x? 2 dx. Tudo bem? Então, olha só, a integral definida de 0 a 2 da função f de 2x dx, ela vai ser igual à integral definida, que eu não vou colocar ainda os limites de integração, porque eu vou mudar a variável, daqui a pouco eu encontro, de f de 2x, que eu chamei de u, e no lugar de dx eu vou pôr o quê? du sobre 2. Tá claro para todo mundo? Tá? Só que faltam os limites de integração. Aí vem aqui. Quando o x é 0,
O U vai ser quanto? 2 vezes 0, 0. E quando x for 2, o U vai ser quanto? 2 vezes 2, 4. Então, os novos limites de integração são 0 e 4. Opa, aqui eu tenho 1 sobre 2, né? Não posso tirar da integral? Eu vou tirar 1 sobre 2 vezes integral de 0 a 4 de f de u du. E quanto é a integral de 0 a 4 de f de u du? 10. Ah, pessoal, aqui é x, lá é u, mesma coisa, né? X, U, Z, W, pedra, papel, tesoura, é a mesma coisa. Tá bom? Então, isso aqui vale 10. Então, isso aqui é meio vezes 10. E 10 vezes meio, 5. Então, o resultado dessa integral aqui é 5. Tudo bem? Ficou claro? Não é fácil? Bem simples, né? Só tem que ter uma visãozinha aí, mas isso a gente adquire com treino, tá, galera? Não tem que treinar. E essa aí? Quem que é uma primitiva da função log natural ao quadrado de x? O que você usaria para encontrar uma primitiva dessa função aí? ln de x ao quadrado. Será que dá para usar uma substituiçãozinha aí? Se você fosse substituir, você ia substituir o quê? O ln. Aí você, se a gente fosse tentar fazer uma substituição, chamaria de u ln de x. E quando eu encontrasse a diferencial, ia achar 1 sobre x dx. E não tem x ali. Né? Então, parece que essa ideia não nos ajuda muito, tá? Bom, por exclusão, né? Como a gente só viu duas técnicas, então deve ser integração por partes, né? Então, quem que eu vou chamar de u e quem que eu vou chamar como diferencial de v? Lembrando que quem eu escolher como u, eu vou ter que derivar. E quem eu escolher como diferencial de v, eu vou ter que achar v, ou seja, eu vou ter que encontrar a primitiva dela, integrar ela. Tá? Então, o que você escolhe como u ou como v? Quem que você escolhe como u? ln de x? E quem que você escolhe como dv? Como? Vou colocar 1 aqui assim? Pode, tem um aí. Então, 1 dx que você quer dizer? Só que tá faltando gente, né? Cadê o outro ln? Tem 2 ln aí, né? É ln de x ao quadrado. O ln está ao quadrado. Então, quem que a gente escolhe como u? A gente escolhe como u ln de x ao quadrado. Não faz sentido eu escolher como diferencial de v o ln de x ao quadrado, porque eu vou ter que integrar, vou ter que encontrar a primitiva dela, e é justamente o que a questão quer. Né? Então não faz sentido. Então, se eu escolho como o ln de x ao quadrado, quem que vai ser a derivada? Vai ser 2 vezes ln de x vezes 1 sobre x dx. Vê se vocês entendem. Tá claro para todo mundo? O 2 cai, diminui uma unidade, só que pela regra da cadeia eu multiplico pela derivada dela, que é 1 sobre x, diferencial de x, tá? E quem que é uma primitiva de 1? X. Lembra da fórmula de integração por partes? Integral de u dv é igual a u vezes v
menos a integral de v du, tá? Então vou usar essa expressãozinha aí. Então essa integral, que é quem nós queremos, será u vezes v, u e v. Então é x vezes ln de x ao quadrado. Tudo bem? Tá? Menos a integral de v du. V está aqui, x. Du é 2 ln de x. Vou colocar esse sobre x aqui embaixo, sem problema, tudo bem? Sobre x está dividindo tudo. Dx. E desse modo, a gente pode perceber que esse x eu vou cancelar com esse aqui, né? Tá? Então isso aqui vai ficar x vezes ln de x ao quadrado, menos esse 2 eu vou tirar da integral, constante, integral de ln de x. Tudo beleza? Agora só me resta saber quem é esse cara aqui, ln de x, que eu não sei, né? Eu não sei de cabeça quem é ele. Então tem que achar ele. Alguém sabe quem é uma primitiva de ln de x? Não vai me dizer que é 1 sobre x, né? 1 sobre x é a derivada de log natural de x, tá? Que é uma primitiva. Qual é a função que quando eu derivo, eu obtenho ln de x? Aí aqui eu vou abrir um parêntese na nossa resolução, né? Eu preciso encontrar agora quem é uma primitiva de ln de x. Como que você encontra essa primitiva aí? Pode integrar por parte? Bora ver. Quem que a gente chama como u? Ln de x, como dv, dx. Portanto, a diferencial de u vai ser 1 sobre x dx. E a função v vai ser x. Confere? Então, a integral indefinida de ln de x será u vezes v, então x ln de x, menos a primitiva de v du, que é x vezes 1 sobre x dx. Ora, que bonito. Esse cara cancela com esse, então sobra a primitiva de 1 dx, que é x. Então, primitiva de ln de x é x ln de x menos x. E se eu quiser colocar aqui mais a constante, não tem problema. Tudo beleza? Então, esse resultado, eu venho e agora substituo ele aqui. Então, conclusão. Primitiva de... Primitiva de ln de x ao quadrado é x vezes ln de x ao quadrado menos 2 vezes a primitiva do ln, que é esse, que é x ln de x menos x. A constante eu ponho no final, tá? Então, primitiva de ln de x ao quadrado é x ln de x ao quadrado menos 2x ln de x mais, menos e menos, mais 2x mais constante de integração. E acabou o problema. Então esse é um exemplo em que às vezes a gente precisa usar outra técnica, ou a mesma técnica no caso, para encontrar essa integral, porque na fórmula de integração por partes eu saio de uma integral e chego em uma outra. O objetivo é que essa outra seja mais simples que a outra, que a primeira. E de fato, né, essa daqui é mais simples que a primeira. O grau diminuiu aqui, ó. O grau era 2, aqui o grau é 1. Tá? Se o grau fosse 3, professor, provavelmente ia ter um grau 2 aqui. Aí eu teria que integrar por parte 2 vezes. Tá bom? Então, tem que ter cuidado com isso. Alguma dúvida, gente? Tudo bem até aí? Tudo tranquilo? Vamos fazer uma integração por partes definida agora, né?
a gente vê como é que a gente pode trabalhar com integração por partes de integrais definidas. Tá? Então olha essa daí. Como é que a gente vai resolver essa daí? Integral definida de 1 a 3 da função x ao cubo vezes ln de x. Então eu já dei a dica que usa integração por parte, né? Mas substituição acho que já está mais ou menos claro que não vai funcionar, né? Então eu vou trabalhar normalmente, como a gente já está acostumado na integração por partes. Vou escolher uma função para ser a variável u, outra função para ser a diferencial da função v. E a u eu derivo, a dv eu integro, tá? Quem que vocês acham que vocês devem escolher como u? ln de x, né? Por que não x ao cubo? Porque senão, se eu escolher dv como ln de x, eu vou ter que integrar ele. Vou ter que encontrar a primitiva dele, que é aquele cara lá. X ln de x menos x. Então parece que vai me complicar mais a vida, né? E se eu escolher o ln de x como u, eu vou derivar ele. Então a derivada é 1 sobre x. Então parece, pelo menos a priori, que simplifica, né? Tudo bem? E esse só me resta escolher como a diferencial de v, né? X ao cubo dx. E, portanto, primitivando ele, eu obtenho x à quarta sobre 4. Tá claro para todo mundo, gente? Tá? O que eu vou fazer agora no caso da integral definida? Eu vou integrar normalmente, como eu já estou acostumado, na integração por partes. Vou fazer assim, ó. U vezes v, então é x à quarta sobre 4 vezes ln de x, tudo bem? Menos a integral de v du. Então v é x à quarta sobre 4 e du é 1 sobre x dx. Professor, e os limites de integração? Bom, tudo isso aqui não vai gerar a primitiva dessa função? Então isso aqui tudo tem que variar no intervalo, no caso de 1 a 3. Já que tudo isso aqui faz parte da primitiva dessa função, então tudo isso continua variando de 1 a 3. Então como é que eu vou escrever aqui? Isso aqui faz parte da primitiva? Faz. Então isso aqui varia de 1 a 3. E essa integral aqui continua de 1 a 3. Ficou claro? Então sempre que nós formos trabalhar com integrais definidas usando técnica de integração por partes, a gente faz assim. Essa primeira parte, que é o u vezes v, né, que é isso aqui, continua variando no intervalo AB. E essa integral também, AB. Beleza? Tá? E agora é trabalhar normalmente. No 3, isso dá 3 à quarta, que é 81 sobre 4, vezes ln de 3. No 1, isso dá 1 à quarta, é 1 sobre 4, vezes ln de 1. Menos 1 quarto é constante, eu vou tirar da integral. Vezes x à quarta sobre x, x ao cubo dx. Isso aqui varia ainda de 1 a 3. Tá claro? Beleza? 81 quartos vezes ln de 3. Ln de 1 é 0. Menos 1 quarto. Vezes
Primitiva de x ao cubo, x à quarta sobre 4. E isso aqui varia de 1 a 3. Então fica 81 quartos de ln de 3 menos 1 quarto no 3 dá 81 quartos, no 1 dá 1 quarto. Então 81 quartos menos 1 quarto dá 80 quartos. 80 quartos, 80 dividido para 4 dá 15, né? Não. Dá 20, desculpa, estou fazendo confusão. E 20 dividido para 4 dá 5. Então dá 81 quartos vezes ln de 3 menos 5. Pronto. Se eu não tiver feito conta errada isso. Ok? Alguma dúvida? Dúvidas? Então, o grande detalhe da questão, né? A primitiva é relativamente simples em vista das outras. O único diferencial aqui é que a gente agora já sabe quando nós vamos trabalhar, como nós vamos trabalhar quando nós estamos com integrais definidas usando a técnica de integração por partes. Tá? Então, essa parcela e essa fazem parte da primitiva dessa função. Então, isso aqui continua variando no intervalo e isso aqui também. Beleza? Tá. Anotem lá. Para a gente continuar, tá? Vamos ver essa daí. Essa daí é mais divertida um pouquinho. E aí, integração por partes ou substituição? Ou nenhuma das duas, né? Sai direto, professor. Substituição? O que você ia usar para substituir aí? Cosseno de x. Então, du vai ser igual a menos seno de x dx. Ajuda? Parece que não, né? Por quê? Porque se aqui tivesse 2, aí era perfeito, né? Mas não tem. Tá? Então parece que deve ser por partes, né? Será que sai por partes? Então vamos ver. Quem que é U? Quem que é diferencial de V? Quem você escolhe como U? Seno de 2x. Quem você escolhe como diferencial de V? E elevado a cosseno de x. Então a derivada do seno de 2x é 2 cosseno de 2x, já aplicando a regra da cadeia, dx. E quem é uma primitiva de e elevado a cosseno x? Hã? Quem é uma primitiva de e elevado a cosseno x? É ela própria dividida pelo expoente? Vamos ver. Então, se eu derivar isso, tem que dar isso, certo?
Vamos ver. E elevado a cosseno x sobre cosseno x. Vamos derivar. Isso é muito legal. Vamos lá. Deriva a primeira, que dá ela própria, vezes a derivada do cosseno, que é menos seno. Derivada da primeira, vezes a segunda, menos a primeira, vezes a derivada da segunda, que é menos seno, sobre o quadrado da segunda. Será que vai dar? Será que esse troço todo aqui, se eu simplificar, vai chegar aqui? De jeito nenhum, né? Então essa daqui não é uma primitiva dessa. Porque quando eu derivo ela, não dá essa daqui. Então quem é uma primitiva dessa? Hã? E elevado a menos cosseno dividido por cosseno. Mas vai chegar mais ou menos naquilo, né, que a gente fez com a alteração só do sinal. Vai dar aquela monstruosidade, não vai chegar aqui, né? Não vai dar essa. E aí? Essa função, gente, ela não tem primitiva que possa ser expressa por funções elementares. Nós temos funções que... Isso aqui é uma função contínua? É. Então, eu consigo calcular integrais dessa função. Mas, eu não consigo expressar as primitivas de determinadas funções através de funções elementares. Essa é uma. Não consigo. Então não tem, por mais que você tente usar N técnicas aí de integração, você nunca vai conseguir expressar através de funções ou combinações de funções elementares a primitiva dessa função. Só um parênteses. Então, professor, nesses casos que, por exemplo, em primitiva de e elevado a cosseno x dx, isso aqui não tem através de funções elementares, né? Então como é que eu calculo integrais como essa? Só através de métodos numéricos, aproximações, etc, tá? Mas você nunca vai conseguir expressar primitivas de funções como essas através de combinações de funções elementares. Tudo bem? Tá? Então essa escolha não é boa. Porque já que essa eu vou ter que primitivar, então essa escolha aqui não é boa. Então o ideal, aparentemente, seria trocar isso aqui, né? Então eu vou chamar de U e elevado a cosseno x e vou chamar de dv seno de 2x. Tudo bem? Porque essa aqui eu sei derivar. E essa aqui eu sei primitivar. Quem é uma primitiva dessa? Quem é a primitiva do seno? Menos cosseno. Então, quem é uma primitiva de menos seno de 2x? Menos cosseno de 2x sobre 2. Porque quando eu aplicar a regra da cadeia, derivando, né? Aplicar a regra da cadeia, derivada do cosseno dá menos seno, menos com menos dá mais. Então, dá seno de 2x, vezes a derivada de 2x, que é 2, aí o 2 de cima cancela com o de baixo. Tá bom? E quem é a derivada do cosseno de e elevado a cosseno de x? É ela própria, vezes a derivada do cosseno, que é menos seno, dx. Tudo bem até aí? Então, quando nós formos jogar na fórmula da integração por partes, vai ficar assim, ó. U vezes V, esse vezes esse, então menos cosseno de 2x sobre 2 e elevado a cosseno x, menos a integral de v du, esse vezes esse. Menos e menos dá mais. Então fica cosseno de 2x
sobre 2 vezes seno de 2x, seno de x, vezes z elevado a cosseno de x dx. Ficou uma integral mais fácil? O objetivo é chegar numa integral mais fácil, quando possível, né? Ficou mais fácil? Parece que ficou muito mais difícil, né? Porque antes só tinha um seno de 2x, agora aparece um cosseno de 2x vezes um seno ainda. Né? Então, como é que se resolve isso, né? Essa integral é bonitinha. Essa daqui não sai assim, tá, gente? Essa daqui, às vezes, é aquilo que eu já falei pra vocês. Às vezes você tenta de um jeito, não sai. Tenta de outro, não sai. Aí tem que começar a ter ideias, tá? Aí às vezes tu tenta mexer na tua função, não é assim que eu já falei? Às vezes a gente não tenta mexer primeiro na função. Essa é uma que dá pra mexer primeiro nela antes de fazer qualquer coisa. O que deve dar para fazer aí antes de qualquer coisa, gente? Onde dá para mexer? Dá para mexer alguma coisa aqui? Não. Dá para mexer alguma coisa aqui? Dá. Como que eu posso reescrever seno de 2x? Seno do arco duplo. Seno de 2x é 2 seno x cosseno x. Isso aqui é seno de 2x. Vocês lembram das fórmulas do arco duplo? Tá vendo? Porque trigonometria é importante. Lembra que cosseno alfa mais beta é cosseno alfa, cosseno beta menos seno alfa, seno beta. Não é isso? Seno alfa mais beta é seno alfa, cosseno beta, seno beta, cosseno alfa. Se aqui fosse menos, aqui era menos e aqui era mais. Tá? Inverte o cosseno. E aí se eu faço aqui no seno alfa mais alfa, que dá 2 alfa, então fica seno alfa, cosseno alfa, mais seno alfa, cosseno alfa. Ora, isso mais isso dá 2 disso. É 2 seno alfa, cosseno alfa. Tudo bem? Então cosseno de 2x é 2 seno x, cosseno x. Tudo bem? Então abri aí, para eu mexer nela. Não deu por substituição. Não deu por parte. Então só me resta tentar mexer nela. Tudo bem? Tá. E agora? Vamos ver se vocês têm a visão agora. Agora eu posso tentar usar uma substituiçãozinha. Quem que você substitui agora? Quem que você chama de U? Não. Você chama de U cosseno x só. Por que cosseno x? Porque quando eu encontrar a diferencial, derivada do cosseno, menos seno de x dx, e o menos não, mas o seno de x dx está aqui. Então essa integral aqui, vou chamar, para não ter que ficar reescrevendo ela todo o tempo, vou chamar de isso aqui, tá? Então esse i vai valer o seguinte, ó, integral de e elevado a cosseno, que é u, vezes 2, vezes o cosseno, que é u, vezes seno x dx, que está aqui, que fazendo jogo de sinal, é menos du. Ficou claro para todo mundo? Tá bom? Vou mexer um pouquinho nela, só tirar esse 2 negativo para cá, menos 2 vezes a integral, u vou colocar aqui para ficar bonitinho, e elevado a u du. Só que tem uma coisa que eu não coloquei ainda aí, né? O que eu não coloquei? Os limites de integração, porque eles vão mudar. Aqui, eles vão mudar.
Vou fazer aqui embaixo, tá? A mudança dos limites de integração. Eu chamei o cosseno de x de u. Então, quando x é zero, o u vai ser o cosseno de zero, que é 1. Quando x é π, então o u vai ser o cosseno de π, que é menos 1. Então, bem aqui, ó, aqui embaixo. Quando x é zero, cosseno é 1. Então, 1 fica aqui embaixo. Quando x é π, cosseno é menos 1. Desculpa, u é menos 1. Aqui de 1 a menos 1. Eu não posso inverter os limites e trocar esse sinal pela propriedade da integral, né? Então esse i lá vai ficar assim, ó. O valor daquela integral i será 2 vezes a integral de menos 1 a 1 de u vezes z elevado a u du. Tudo bem? E quem é uma primitiva dessa? Não, de u vezes z elevado a u. Que é uma primitiva de u vezes z elevado a u. Então tem que encontrar essa integral. Mas, pelo menos parece que essa é mais fácil que a inicial. Tudo bem? O que vocês usariam aqui? Eu não vou chamar de u de novo, né? Porque senão vai confundir as letras. Eu vou chamar de... Primeiro, que técnica vocês usariam aí? Eu acho que integração por partes agora. Uma substituição não vai resolver, né? Vamos tentar uma por parte. Só que eu vou usar outras letras, tá? Por exemplo, P e DQ. P e Q, tá? Porque eu não vou usar U porque já tem U. Então, a P eu vou derivar e a Q eu vou integrar. Primitivar. Quem que você escolhe como P? Não vou ter que derivar o P? Então quem que você escolhe como P para ficar bem fácil? U. U, porque quando eu derivar, vai dar du. Sumiu. E essa daqui eu escolho como e elevado a u. Porque a primitiva dela é ela própria. Tudo bem? Então esse i aqui, ó. Esse i vai ser 2 vezes a integral de menos 1 a 1. 2 vezes a integral de menos 1 a 1, que é, pela forma da integração por parte, vai ser esse vezes esse, que é u vezes z elevado a u, menos a integral desse vezes esse, que é e elevado a u du. Tudo bem? Isso aqui variando no intervalo de menos 1 a 1, e isso aqui também variando no intervalo de menos 1 a 1. Porque tudo isso faz parte da primitiva. Tá claro? Então esse i aqui, ó, e o 2 está multiplicando todo esse troço, tá? Então fica 2 vezes, vamos lá. Vai ficar muito apertado aqui. Deixa eu fazer ali para o outro quadro. Bonita, né, essa questão? Vou colocar mais 2 dessa na tua prova. Então, i vai ser 2 vezes variação... Bota lá, só para eu ver aqui. E elevado a u, variando de menos 1 a 1, menos integral de menos 1 a 1, de e elevado a u du. Agora. Então, o i vai ser quanto? Vai ser 2 vezes. Vamos lá. No 1, isso dá 1 vezes e elevado a 1, que é e. Menos, no menos 1, vai dar menos e elevado a menos 1. Tudo bem? Menos, primitiva de e elevado a u, a própria, variando de menos 1 a 1. Então, esse i aqui vai ser
2 vezes e mais e elevado a menos 1, menos no 1 dá e no menos 1 dá e elevado a menos 1. Certo? Então, i vai ser 2 vezes e mais e elevado a menos 1, menos e mais e elevado a menos 1. Isso aqui cancela com isso. Então, i aqui vai ser 2 e elevado a menos 1 mais e elevado a menos 1 é 2 e elevado a menos 1. Que se eu quiser eu posso colocar assim, ó, 4 sobre e, né? Porque e elevado a menos 1 é 1 sobre e. Então, 4 sobre e. Então, esse aqui é o resultado dessa integralzinha bonitinha aqui. Então, esse é um exemplo que, às vezes, você tenta usar direto substituição, não dá certo. Tenta usar por parte, não dá certo. Então, às vezes, como a gente só viu essas duas técnicas, então só me resta tentar mexer na função, de alguma maneira, né? E aí vai da criatividade de vocês e do treino de vocês, tá bom? Aqui, estava chamando o arco duplo, tá bom? Ficou claro, gente? Deu para entender isso aí? Deu? Então tá. Oi, querida. Não dá o quê? Não, porque é como se fosse tipo 2 menos 2. Cancela, dá 0, né? São simétricos. Não, dá 0, né? Porque e menos e, qualquer coisa, são iguais, né? Tipo 10 menos 10, aí dá 0. Então cancela, dá 0. Então só sobrou isso aqui, ó. E menos 1 mais e a menos 1 dá 2e a menos 1. Tá bom? Muito bem. Vamos fazer mais uma? A lição 5h30, tá cedo, né? E é que posso pagar? Posso pagar aqui. Fazer uma aqui, essa eu não vou dizer o que a gente pode usar, né? Mas essa é uma pedindo área, tá? Sexta, calcule a área destacada. Essa daqui eu coloquei numa prova minha. Acho que tem uns 2 ou 3 semestres. Essa daí. Eu quero encontrar o valor daquela área destacada ali, tá? Entre as duas funções fg. F é a função xln de x, é a que está de rosa, tá? E a g é a função
2 ln de x, que aqui está em azul. Tá? Então, probleminha de área. E aí? Bom, vamos para a ideia de área entre curvas, né? Que a gente já falou. Isso foi uma das aplicações de integral, né? Como é que a gente calcula, no caso, essa área entre essas duas funções f e g, nesse intervalo? Como é que a gente calcula isso? Tá, então essa área aí vai ser dada pela integral de quê? De 1 a 2. X ln de x. Tem que ter cuidado. Nesse intervalo, quem é maior que quem? Quem que está acima de quem? A g está acima da f. Então vai ser a integral de 1 a 2 da g de x menos a f de x. Tem que obedecer a ordem. Dx. É assim que a gente vai calcular essa área. Tudo bem? Lembrou? Tá? Então, a área vai ser integral de 1 a 2. A g, quem é a função g? 2 ln de x menos, quem é a função f? X ln de x dx. E aí? Como é que se calcula a integral dessa função? Como é que se calcula a integral dessa função? Uma integral menos a outra? Posso. 2 ln x dx menos integral de 1 a 2 de x ln x dx. Eu vou ter um pouquinho mais de trabalho, mas posso. E agora, o que você faria? O 2 daqui? Tá, tudo bem. Depois tirar o 2. Aí tem que encontrar a primitiva do ln. A gente já fez, mas na hora da prova não sei se vocês vão lembrar. Então teria que fazer a primitiva de ln. E aqui? Integra por partes. Teria que integrar duas vezes aí, duas integrais por partes. Eu vou acertar, professor? Vai ter um pouquinho de trabalho, mas se fizer tudinho direitinho, vai acertar. Só que tem uma maneira de reduzir um pouco, pelo menos um pouco, esse problema, esse trabalho, aliás. Que é a seguinte, se eu colocar ln de x em evidência, aqui fica 2 menos x. Concorda? E eu posso usar por parte só nessa. Só uma vez, de uma vez. Quem que eu vou chamar de u aqui e quem eu vou chamar de dv? Quem que você chama de u? ln de x. Não esquece, quando tem logaritmo, você nunca vai usar logaritmo aqui. Porque senão tu vai ter que integrar esse troço aqui e vai dar muito trabalho. Tudo bem? A dica é essa. Se tem logaritmo, muito provavelmente tu vai ter que escolher o ln como u. Tá? E o dv vai ser o restante. 2 menos x
dx. Essa daqui é facinho primitivar, né? Então, derivada de ln é 1 sobre x. E primitiva de 2 menos x é 2x menos x quadrado sobre 2. Tá claro? Aí, vamos lá. Então, essa área vai ser, pela fórmula da integração por partes, u vezes v. Então, eu vou colocar aqui assim, ó, 2x menos x quadrado sobre 2, vezes u, que é lnx, menos integral de v du. Então, fica 1 sobre x, vezes 2x menos x quadrado sobre 2, dx. E a variação, professor? Continua aqui, né? Isso aqui variando de 1 a 2 e aqui de 1 a 2. Tudo beleza? Tá? Então, esta área será no 2, isso vai dar 2 vezes 2, 4, menos 2 ao quadrado, 4 sobre 2 dá 2, vezes ln de 2. No 1, você concorda que aqui vai aparecer um ln de 1 que vai dar 0, tudo isso? Então, vou ficar só no 2, tudo bem? Menos, vamos lá, 1 sobre x vezes 2x dá 2, porque eu cancelo esse x com o de cima. Menos 1 sobre x vezes x quadrado sobre 2, eu cancelo um x daqui com esse de baixo, então sobra x sobre 2. Dx. Tudo beleza? Tá? Então, essa área vai ser 4 menos 2, 2 ln de 2, menos primitiva de 2, 2x. Primitiva de x sobre 2, x ao quadrado sobre 4. Variando de 1 a 2. Tá? Então, essa área vai ser 2 ln de 2, menos, vamos lá, no 2 dá 4, 4 sobre 4 dá 1, certo? Menos, no 1 dá 2, menos 1 quarto. E lembrando que esse sinal de menos é menos tudo isso, então tem que colocar esse colchetezão aí. Cuidado com os sinais, tá? Então essa área será 2ln2, vamos tentar fazer direto. 4 menos 1, 3, 3 menos 2, 1, só que vai ficar 1 mais 1 quarto, certo? Que eu vou fazer jogo de sinal, menos e menos, mais 4 menos 1, 3, menos 2, mais 1 quarto. Então fica 1 mais 1 quarto, que dá 5 quartos. Tudo bem? Então vai ficar menos 5 quartos. Menos 5 quartos. Pronto. Então é unidade de área, né? Estou calculando área agora, tem que colocar as unidades. Pronto. Tudo bem? Tudo em paz, tudo beleza, tudo tranquilo? Alguma dúvida? Bonitinha essa, né? Foi essa. Bom, eu acho que de integração por partes já estamos mais ou menos craques, e substituição também. Tudo bem? Eu vou mudar um pouquinho o foco agora. Eu vou fazer algumas integrações usando uma ideia, integrações trigonométricas, tá? E na próxima aula eu continuo essa parte, falo um pouquinho sobre
substituição trigonométrica, tá? E aí a gente vai fechando o nosso conteúdo com as aplicações de integrais, tá? E aí nas aplicações a gente vai falar primeiro de volume, depois se der a gente fala de trabalho, etc, tá? Então, eu vou começar com essa integral aqui, ó. Seno ao cubo de x, tá? Essas integrais trigonométricas, elas têm umas regrinhas, digamos assim, que nos ajudam a encontrá-las, tá? As primitivas dessas funções. Mas eu ainda não vou falar da regra, né? Quer dizer, a regra é mais ou menos para nos nortear, né? Dá mais ou menos uma luz, assim, do que a gente tem que fazer. Mas às vezes a gente tem que usar da criatividade para conseguir encontrar a primitiva da função, tá? Essa daqui, por exemplo, eu quero calcular a integral primitiva de seno ao cubo de x, tá? Como é que a gente pode fazer? Não tem uma substituição que eu posso tentar usar. Se eu chamar de u seno de x, por exemplo, du vai aparecer um cosseno de x, e aí não me ajuda, né? Então, substituição não é a saída. Se eu tentar uma integração por partes, também não deve sair. Por exemplo, se eu chamar de u, o que eu vou chamar de u aí, né? Seno ao cubo, tem que ser, né? Única. Diferencial de v será o meu dx. Então o u aqui, derivada vai ser 3 seno ao quadrado vezes a derivada do seno, que é cosseno, dx, né? E o meu v vai ser x. Então agora aparece mais um x aí, parece que não vai sair, né? Parece que vai complicar mais ainda a minha vida, tá? Então aqui surge uma ideia interessante, e aqui tem que estar bem afinado com as identidades trigonométricas, galera. Vocês vão precisar revisar mais uma vez aquelas identidades trigonométricas que a gente usa bastante, essas ideias aqui, tá? Aqui a ideia para resolver uma integral como essa é a seguinte, ó. Eu vou separar esse seno ao cubo da seguinte forma. Eu vou reescrever ele como seno vezes seno ao quadrado. Tudo bem? Tá? E agora, nesse fator seno ao quadrado, eu vou usar uma identidade trigonométrica que já é muito conhecida por nós, que é a identidade fundamental seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é sempre igual a 1. Né? Eu já sei disso aqui. Mas, como eu quero seno ao quadrado, eu vou isolar ele. Então, eu posso dizer que o seno ao quadrado, ele é 1 menos o cosseno ao quadrado. Vou pegar essa identidade aqui, que eu vou chamar de asterisco, e vou substituí-la bem aqui, ó. Tudo bem? Então vai ficar assim agora a minha integral, ó. Integral do seno de x vezes o seno ao quadrado, que é 1 menos o cosseno ao quadrado de x, dx. E aparentemente parece que ficou mais complicada a minha integral. Mas na verdade ficou mais fácil. Porque agora sim tem uma substituição boa aí que nos ajuda a resolver o problema. Qual será essa substituição? Quem que eu vou chamar de u aí? Cosseno de x. Porque agora, quando eu encontrar a diferencial do cosseno, é menos o seno de x dx. E seno x dx está aqui. Tá? Então essa integral aqui, eu vou chamar isso aqui de i, tá? Então essa integral i vai ser integral
1 menos o cosseno que eu chamei de u ao quadrado, no caso. E seno x dx é menos du. Tudo beleza? Então esse i aqui vai ser integral de 1... Vou fazer o jogo de sinal aqui, tá? U quadrado menos 1 du. Então i será igual a primitiva de u ao quadrado, u ao cubo, sobre 3. Menos primitiva de u, de 1 é u. Beleza? Mais a constante de integração. Portanto, aquela integral que eu queria, quem é o cosseno? Então é cosseno ao cubo de x sobre 3 menos cosseno de x mais a constante de integração. Tudo bem? Então essa ideia aí é uma ideia muito interessante, que eu abro o seno, faço aparecer um fator seno ao quadrado, uso a identidade trigonométrica para quê? Para aparecer o cosseno para poder fazer a substituição. Tudo bem? A dica aqui é a seguinte. Isso serve também para cosseno, tá? Se eu tivesse com a integral do cosseno ao cubo de x, por exemplo, eu faria a mesma coisa. Eu abria cosseno x vezes cosseno ao quadrado e eu usaria outra identidade. Eu isolaria o cosseno ao quadrado aqui, que é 1 menos o seno ao quadrado. Então, cairia na mesma ideia. Tudo bem? Qual é a dica, professor? A dica é, sempre que esse expoente for ímpar, eu posso fazer essa ideia. Por exemplo, se fosse seno a quinta de x, como é que eu faria? Seno de x vezes seno a quarta de x. E o seno a quarta é seno ao quadrado, sim ou não? Seno a quarta seno vezes seno a quarta. Seno a quarta é seno ao quadrado. Vou escrever assim para ficar bem claro. Tá certo? E quem é seno ao quadrado? Aí eu uso a identidade. 1 menos cosseno ao quadrado. Só que tudo isso ainda ao quadrado. E agora eu uso a substituição. Porque quando eu substituir o cosseno por u, a diferencial do cosseno é menos seno x dx. E está aqui o seno x dx e aí eu mato o problema. Beleza? Tudo tranquilo? Tá? Então essa é a dica. Expoente ímpar, separa um fator, usa a identidade fundamental e usa a substituição, parte para o abraço, tá? Agora, se fosse assim, ó. Oitavo. Primitiva, por exemplo, do cosseno ao quadrado. Agora com um fator par. E agora com um fator par, como é que fica a nossa vida? Professor, eu posso tentar usar a identidade? Pode, mas a identidade fundamental? Pode, mas vai ficar assim, ó. 1 menos seno ao quadrado. E aí, será que me ajuda? Porque agora eu vou integrar o seno ao quadrado. E aí cai basicamente no mesmo problema. Se eu não sei integrar o cosseno ao quadrado, também não sei integrar o seno ao quadrado. Certo? Então eu preciso de outra ideia. Alguém sabe qual é a ideia?
Não? Tá, é normal não saber essa daqui, tá? Essa daqui eu vou usar uma outra relação, uma outra identidade. Cadê? Eu tinha... Já apaguei. Vocês lembram que eu escrevi aquela cosseno de alfa mais beta? Cosseno alfa, cosseno beta, menos seno alfa, seno beta? Lembra? Tá? Se eu trocar o beta por alfa, vai ficar assim, ó. Cosseno de alfa mais alfa, 2 alfa. É cosseno alfa, que dá cosseno ao quadrado de alfa, menos seno alfa, seno ao quadrado de alfa. Ok? Então, o cosseno do arco duplo é isso. Essa é a identidade do cosseno do arco duplo. Do seno do arco duplo é 2 seno alfa, cosseno alfa. Cosseno do arco duplo, cosseno ao quadrado alfa, menos seno ao quadrado alfa. Porém, eu vou fazer o seguinte, ó. Cosseno de 2 alfa vai ser igual a... Vou chamar isso aqui de... Cosseno de 2 alfa vai ser igual a... Cosseno ao quadrado de alfa, menos... E agora, no lugar do seno ao quadrado de alfa, eu vou usar essa daqui, ó. O seno ao quadrado de alfa, né? 1 menos cosseno ao quadrado. Então, vou usar essa, tá? Então, bem aqui eu vou colocar assim, ó. Menos, abre parêntese, 1 menos cosseno ao quadrado, que é o seno alfa. Então, cosseno 2 alfa vai ser cosseno ao quadrado alfa, menos 1, mais cosseno ao quadrado alfa. Então, cosseno 2 alfa vai ser cosseno ao quadrado mais cosseno ao quadrado, dá 2 cosseno ao quadrado alfa menos 1. Essa daqui também é uma identidade para o cosseno do arco duplo. Só que eu vou isolar esse cosseno, tá? Vou pegar esse menos 1, vou passar para cá. Então, vai ficar 1 mais cosseno 2 alfa igual a 2 vezes cosseno ao quadrado alfa. E esse 2 que está multiplicando, eu vou passar dividindo todo mundo. Então, o cosseno ao quadrado de alfa, ele é meio mais meio vezes cosseno de 2 alfa. E guardem isso aqui no coração de vocês. Uma relação importante que eu consigo expressar o cosseno ao quadrado de alfa em termos do cosseno do arco duplo. Tudo bem? Eu chamei isso aqui de I. Tem o 2I. Tem o II. II. A partir daqui, ó, eu poderia muito bem, ao invés de substituir o seno ao quadrado por 1 menos cosseno, eu poderia substituir o cosseno ao quadrado por 1 menos seno ao quadrado. Tudo beleza? Então, cosseno 2 alfa vai ser 1 menos 2 seno ao quadrado alfa. Se eu pegar esse 2 seno ao quadrado alfa negativo e passar para cá, ele vem positivo. 2 seno ao quadrado alfa igual a 1. E esse cosseno 2 alfa eu jogo para lá negativo. Cosseno 2 alfa. E esse 2 está multiplicando o seno, passo dividindo. Então, seno ao quadrado alfa é meio menos meio do cosseno 2 alfa. Guardem essa também no coração de vocês. Por que essas são legais, professor? Primeiro, porque é trigonometria é muito legal. Segundo, porque eu consigo reescrever o seno ao quadrado e o cosseno ao quadrado por uma expressão que tem potência 1. Cosseno 2 alfa, o expoente aqui é 1. Isso facilita resolver isso. Porque agora a integral que inicialmente eu não tinha ideia de como fazer,
cosseno ao quadrado de x, eu posso substituir o cosseno ao quadrado por essa expressão. Meio mais meio vezes cosseno de 2x dx. E essa é muito fácil. Que é uma primitiva de meio, x sobre 2. Mais meio, que é uma primitiva de cosseno de 2x, seno de 2x sobre 2, mais constante de integração. Então isso aqui fica x sobre 2, mais seno de 2x sobre 4, mais constante de integração, e acabou o problema. Então fiz em 2 linhas essa integral, que eu não tinha ideia, mas porque eu preciso dessas identidades. Então a dica aqui é a seguinte: quando o expoente aqui, ó, for par, aí eu uso ou essa identidade ou essa. Por exemplo, se eu tivesse, só um exemplo, se eu quisesse calcular a integral do seno à quarta de x dx, como é que a gente faz? Ó, seno à quarta, eu tenho que fazer aparecer o seno ao quadrado. Então como é que eu faço para aparecer o seno ao quadrado? Seno ao quadrado ao quadrado. E no lugar do seno ao quadrado, eu vou escrever essa expressão, que é mais fácil. Então vai ficar meio menos meio do cosseno de 2x, só que isso aqui tudo está elevado ao quadrado. Tudo bem? E aí aqui eu desenvolvo esse quadrado, né? Primeiro ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Esse 2 cancela com esse. Essa tem imediata. Essa tem imediata. Então isso aqui é x sobre 4. Menos, isso aqui é seno de 2x sobre 4, né? Porque vai aparecer um 2 e 2 vezes 2, 4. E aí vai faltar só essa, mais 1/4, eu vou tirar aqui da integral, vezes integral do cosseno ao quadrado, aí olha que bonito, cosseno ao quadrado de 2x, opa, mas cosseno ao quadrado de qualquer coisa, alfa, eu uso essa. Então é só substituir o alfa, onde tem alfa aqui, eu coloco 2x. Então vai aparecer meio mais meio do cosseno de 2 vezes 2x, 4x. Sacou? Então aqui vai ficar assim, ó. Então aqui vai ficar x sobre 4 menos seno. Se eu errar a conta, me corrija aí, tá? Seno de 2x sobre 4 mais 1/4. Aqui vai aparecer integral de meio mais meio do cosseno de 4x dx. Sacou? E aí fica x sobre 4 menos seno de 2x sobre 4 mais 1/4 vezes tudo que vem agora. Primitiva de meio, x sobre 2 mais meio. Primitiva de cosseno de 4x, seno de 4x sobre 4. Ok? Então fica x sobre 4 mais x sobre 8 mais x sobre 8 menos seno de 2x sobre 4 mais 4 vezes 4, 16 vezes 2, 32, 1, 32 avos, seno de 4x. Tá? Então aqui dá, isso aqui é o mesmo que 2x sobre 8, 3x sobre 8, menos seno de 2x sobre 4, mais seno de 4x sobre 32,
mais constante de integração e acabou. Beleza? Então, o segredo aqui, quando o expoente é par, faz aparecer um quadrado e usa uma das duas identidades. Se for o seno, é essa daqui. Se for o cosseno ao quadrado, é essa daqui. Tá bom? E aí você vai abrindo ela. Aqui, como era a quarta, eu tive que usar essa técnica 2 vezes. Se fosse a sexta, por exemplo, 3 vezes. E assim por diante. Fez sentido isso para vocês, gente? Alguma dúvida? Dúvidas? Não? Vou fazer a última para a gente ir embora. E essa daqui, ó. A gente fechar. Primitiva do seno à quinta de x vezes o cosseno ao quadrado de x dx. E essa daí? Observe que agora eu tenho um produto, um com expoente ímpar, o outro com expoente par. Qual substituição? Você chama de U quem? Se eu chamar o U de seno, o DU vai ser cosseno. Só que eu não tenho só um cosseno, tenho 2. Tem cosseno vezes cosseno. Só vou conseguir substituir só um, o outro vai continuar. Deixa eu dar logo a dica. Aqui é como se tivesse uma ideia das duas, né? Das duas dicas que eu passei. O expoente é ímpar. Lembra o que a gente faz quando o expoente é ímpar? Eu separo um e depois pego um quadrado, seno ao quadrado no caso seno ao quadrado ao quadrado, porque é seno à quarta, e usa a identidade fundamental. Quando o expoente é par, aí eu uso essas identidades. Só que se eu for tentar usar as duas técnicas, não vai dar certo. Então o que eu vou fazer? Eu vou usar essa do ímpar, tá? Então aqui vai ficar assim, ó. Integral seno vezes seno à quarta vezes cosseno ao quadrado dx. Tudo bem? Agora eu vou fazer o seguinte, ó. Integral seno à quarta é seno ao quadrado vezes cosseno ao quadrado. Então fica integral do seno. Quem é seno ao quadrado? 1 menos cosseno, usando a relação fundamental. Vezes cosseno. Tudo beleza? E agora, substituição. Agora sim, se eu chamar de U, o cosseno, o DU vai ser menos seno de x dx. E seno x dx está aqui. Não é bonito isso? Diga que é. Aí, olha só. Isso aqui vai ficar integral de 1 menos o cosseno que eu chamei de U, só que está U ao quadrado e tudo isso ainda está ao quadrado, vezes esse cara aqui que ainda é U ao quadrado, e seno x dx é menos du. Menos du. Então isso aqui vai ficar, se eu fizer o jogo de sinal, fica U quadrado menos 1 ao quadrado vezes U ao quadrado du. Tá claro? Não, peraí, eu tô fazendo besteira. Não posso trocar porque tem um quadrado ali, né?
Aqui é 1 menos u ao quadrado, não pode assassinar. Vou deixar esse menos aqui bonitinho para não me complicar. Tá bom? E agora, o que tu faz? Tem uma primitiva do jeito que está? Não. O que eu faço, então? Desenvolve esse quadrado. Isso aqui, ó, é o primeiro ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Vezes o quadrado de u. Tá claro? E agora eu vou distribuir. Aqui, aqui, aqui. U quadrado menos 2u à quarta mais u à sexta du. Então isso aqui vai ser menos primitiva de u quadrado, u ao cubo sobre 3, menos e menos, mais primitiva de 2u à quarta, 2u à quinta sobre 5, menos e mais de menos, primitiva de u à sexta, u à sétima sobre 7, mais constante de integração. E no lugar do u, eu volto para o cosseno, que eu tinha chamado o cosseno de u. Então isso aqui é menos cosseno ao cubo, sobre 3, mais 2 cosseno à quinta, sobre 5, menos cosseno à sétima, sobre 7, mais constante de integração, e tá na mão. Ficou claro? Tá? Bonitinho, né? Forte abraço, estudem e até segunda. Tchau.